Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Este é o podcast EBD em Síntese Podcast. O EBD em Síntese Podcast é um podcast de responsabilidade do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. Eu sou o professor Fábio Henrique e estou aqui na companhia do professor Joseone Bezerra para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da classe de adultos. Professor Joseone, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Pastor Fábio, graças a Deus, para mais uma nova lição. Amém, meus irmãos, estamos neste primeiro trimestre do ano de 2026, estudando lições bíblicas temáticas sobre a Trindade, a Santíssima Trindade. Já estudamos várias lições relacionadas a Deus Pai, estudamos depois outras lições relacionadas a Deus Filho e agora estamos estudando lições relacionadas ao Deus Espírito Santo. E hoje nós vamos estudar juntos com você a lição de número 9, lição esta que será estudada presencialmente no dia 1º de março de 2026 em todas as nossas classes de adultos da Escola Bíblica Dominical nas nossas igrejas. O título da lição 9 é Espírito Santo, o Regenerador. O texto áureo da nossa lição está em João 3:3, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E a verdade prática afirma o seguinte: a regeneração é a transformação operada pelo Espírito Santo, pela qual o pecador se torna uma nova criatura. Professor Joseone, onde está baseada a nossa lição de hoje? Qual é o texto bíblico da nossa leitura bíblica em classe e quais os objetivos da nossa lição de hoje? Amém, Pastor Fábio. Nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de João, no capítulo 3, versículos do 1 ao 8. Ali é o encontro de Jesus com Nicodemos, leitura que tem um significado muito profundo para a nossa aula de hoje. E nossos objetivos de hoje são três objetivos. Nosso objetivo um é explicar que a regeneração é uma obra trinitária, planejada pelo Pai, realizada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo de Deus. Nosso objetivo 2 é mostrar que a regeneração é uma transformação espiritual interior indispensável à salvação. E nosso objetivo 3 é apontar os sinais práticos do novo nascimento. Agora, quais são? Justificação, santificação e o fruto do Espírito, Pastor Fábio. Amém, professor Joseone. Meus irmãos, a palavra-chave da nossa lição de hoje é regeneração, novo nascimento. A regeneração é uma obra indispensável à salvação. A regeneração ou novo nascimento é uma condição sine qua non para que alguém seja salvo. Por isso que nós evangélicos pregamos a necessidade do novo nascimento, da regeneração para todas as pessoas. Isso com base no que o próprio Jesus falou. Aqui, por exemplo, na nossa leitura bíblica em classe, que é baseada no diálogo que Jesus teve com Nicodemos, em João capítulo 3, versículo 3, Jesus deixou muito bem claro essa condição indispensável à salvação, quando disse: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. No versículo 5, Jesus tornou a enfatizar essa condição indispensável à salvação, dizendo: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E nós vamos aprender hoje, meus irmãos, que esta regeneração é uma transformação não do exterior, mas do interior. É uma mudança, é uma transformação que acontece de dentro para fora e que é realizada pelo Espírito Santo. Ele é quem regenera o pecador e torna esta pessoa
pecadora em uma nova criatura. Então, professor Joseone, a gente lembra aqui lá de João, capítulo 16, quando Jesus fala sobre a vinda do Espírito Santo, Jesus falou, dizendo: Ele virá e convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E a gente vê também que Jesus disse: Ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Então nós percebemos, meus irmãos, que o Espírito Santo é esse agente da Trindade que trabalha convencendo o pecador do pecado, da justiça e do juízo e realiza esta obra do novo nascimento. Então, professor Joseone, no tópico 1 da nossa lição, regeneração, uma obra trinitária. Pastor Fábio, vemos ali que no encontro de Jesus com Nicodemos e os textos que o senhor citou deixa claro, lá em João 14, a partir do verso 16, diz que o mundo não pode receber esse Espírito porque não vê nem o conhece. Embora esse ato de regeneração, o homem ele seja respeitado, como Nicodemos é, seja moralmente correto e tenha uma vida religiosa ali humilde com educação, moralidade e tradição, mas é necessário uma intervenção ali divina. A regeneração, ela é uma obra imediata de quem? De Deus, pelo qual ele comunica uma vida espiritual ali com o pecador que está morto, né? Ele vai usar vários termos aqui, em grego principalmente, egeneter. Egeneter, ele forma algo que é um novo nascimento que mostra uma profundidade onde você vai gerar, você vai dar luz e você vai produzir vida. E isto que é interessante, por isso que tem que ser algo concedido de Deus. E no tópico 1, ele vai mostrar dois termos aqui principais que ele vai trazer. Um é sobre de novo e do alto. Mas como nós sabemos que no Evangelho de João esse termo aparece em duas conotações fortes, tanto como nascer de novo, como nascer do alto, mas esse duplo sentido é intencional, mas o contexto favorece do alto. Por quê? Porque ele tem uma origem divina e ele é algo na vida espiritual que vai mudar o homem, vai mudar o cristão em ser uma nova criatura. E isto que é sim este ato dado por Deus através do Espírito Santo de Deus, a qual convenceu o homem justamente do pecado. É verdade, meus irmãos, é preciso deixar muito bem esclarecido para os nossos alunos, quando estivermos ensinando e estudando essa lição nas nossas classes de escola dominical, que o novo nascimento ou a regeneração é um milagre de Deus na vida do pecador. Nascer de novo, ou nascer de cima, ou nascer do alto. Então, esse do alto ou de cima aponta aí para a verdade de que é um milagre de Deus na vida do pecador. A regeneração não é simplesmente uma reforma de vida, não é simplesmente o homem se conscientizar, tomar vergonha na cara, se conscientizar que tem que mudar e ele vai com os seus próprios e exclusivos esforços tentar ser bonzinho e reformar a sua vida. Mas a Bíblia é muito esclarecedora em mostrar que isso é um milagre de Deus. No entanto, é um milagre que Deus realiza em resposta a uma ação do pecador em se convertendo a Cristo. Porque a palavra é pregada, o evangelho é pregado, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e em resposta a essa graça de Deus preveniente, né, que habilita o pecador a tomar uma decisão livre, em resposta a esse chamado de Deus, o pecador se arrepende dos seus pecados e crê em Cristo. Portanto, ele se converte ao Senhor. E ato contínuo, após a conversão, imediatamente após a conversão do pecador, ato contínuo, Deus realiza na vida dele esse milagre do novo nascimento, o milagre da regeneração. Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 3, versículo 5, ele diz lá na parte B que nós fomos salvos pela lavagem da regeneração
e da renovação do Espírito Santo. É uma espécie de ressurreição espiritual. O homem voltou a ser plugado, né, em Deus, porque no pecado o homem, quando não passou ainda pelo processo do novo nascimento, pelo milagre do novo nascimento, é um homem natural que não compreende as coisas espirituais, está morto em seus delitos e pecados. Mas quando ele se converte a Cristo, ele é reconciliado com Deus, ele é plugado em Deus. E o Espírito Santo realiza esse milagre da lavagem, da regeneração e da renovação do Espírito Santo, conforme Tito 3 e 5, parte B. E Paulo escrevendo aos Coríntios, segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, um versículo muito conhecido de todos nós evangélicos, que diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Professor Joseone, aqui no tópico 1.2, o comentarista ele enfatiza sobre a importância deste milagre do novo nascimento, como uma exigência de Jesus. Jesus foi muito enfático. Isso mesmo, pastor Fábio. Lá em João 6:44, o texto diz: Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer ou não me conceder. Como nós sabemos, por quê? Porque essa ação exclusiva da graça de Deus, ela é realizada através pelo Espírito Santo, ao qual ele transporta ali o coração humano, abrindo ali os olhos para ver, inclinando o quê? Ao homem a fazer a vontade de Cristo. Mas isso também, pastor Fábio, tem que depender da nossa vontade, fortalecendo o quê? A esse chamado e sabendo que este milagre, ele é vindo totalmente de Deus. E enquanto a conversão é a resposta humana, que nós vamos ter ali aquele arrependimento da fé, que a gente chamamos de metanoia, a qual entra ali o passo da regeneração, onde agora nós tornamos a ser filho de Deus, como o Senhor já citou lá em 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. E este ato agora eu passo para o versículo 7, 2 Coríntios 5:7. Andamos agora por fé e não pelo que nós vemos, que agora o milagre já faz parte da minha vida. O Espírito me convenceu ali do pecado, da justiça e do juízo. Então, João afirma que agora nós somos filhos de Deus. Aí o texto é enfático, ele vai dizer: não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Assim, toda a convenção, ela sendo verdadeira, pastor Fábio, é o fruto no coração do homem transformado pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Meus irmãos, o versículo 7, João, a gente já leu aqui João 3:3, a gente já leu João 3:5, onde Jesus disse que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E no versículo 7, João 3:7, Jesus enfatizou mais uma vez: necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. Então, já enfatizamos sobre a necessidade, né, de fé e de arrependimento. Jesus, quando começou o seu ministério, Marcos 1:15 diz que Jesus começou o seu ministério dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então, isso é uma condição indispensável para que a pessoa experimente este milagre do novo nascimento. Então, mais uma vez, irmãos, é importante. O novo nascimento ou regeneração é um ato de Deus. A regeneração não é um processo lento, progressivo. Isso aí é a santificação progressiva que nós vamos falar daqui a pouco. Mas a regeneração, o novo nascimento, ele é um ato do Espírito Santo que realiza na vida do pecador. É uma espécie de ressurreição espiritual. A pessoa ganha uma nova vida. Ela nasce de novo, nasce da água e do Espírito. É um nascimento espiritual e uma condição essencial para a salvação. Mas lembrando, isso acontece
imediatamente após, ato contínuo, a conversão do pecador. Quando o pecador verdadeiramente se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo, aí agora é com Deus, né? Agora é com Deus. Observe aí, irmãos, o sinergismo que há. O homem, em se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo, isso não é mérito nenhum do homem, não é mérito nenhum. É Deus, em sua soberania, ele estabeleceu que no plano da salvação ia ser dessa forma. Deus toma a iniciativa de enviar Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, enviou a igreja para pregar o evangelho a toda criatura, Deus enviou o Espírito Santo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, para falar ao nosso coração. Porém, o verbo se arrepender e o verbo crer, o sujeito desses verbos é o homem. Deus não vai se arrepender pelo pecador e Deus não vai crer pelo pecador. Então, a salvação é oferecida de graça a todas as pessoas. A graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, quando o homem responde positivamente ou favoravelmente à graça de Deus, como é que o homem responde favoravelmente à graça de Deus? É se arrependendo dos seus pecados e crendo em Jesus. Então, quando isso acontece, então o Espírito Santo realiza no coração do pecador este milagre do novo nascimento, esse milagre da regeneração. Aqui no tópico 1.3, fala que o pai, como autor da salvação, é ele quem inicia a obra da redenção, movido por seu amor imensurável e pela sua vontade de salvar os pecadores. João 13,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o amor de Deus é a fonte primária da salvação. Isso não está condicionado aos méritos humanos, mas oferecido por graça divina mediante a fé. Paulo já disse, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, ou seja, esta salvação é pela graça mediante a fé. É dom de Deus, é um presente de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas o professor Joseone, aqui no tópico 1.4, diz que o Espírito Santo, ele é o agente da regeneração. Embora tenha a participação do Pai como autor da salvação, né? O Filho, né, que realizou a obra da redenção, morrendo por nós, e agora temos aí o Espírito Santo como esse agente executivo da Trindade, realizando este milagre da regeneração na vida do pecador. Isso mesmo, pastor Fábio. A regeneração, como é um ato da misericórdia divina, como o senhor já citou, Tito 3:5, ele faz essa lavagem, né? O Pai, ele decreta que está lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, assim como ele nos escolheu antes da fundação do mundo, então ali já existia um processo de regeneração. O Filho, ele ali, ele tornou passível ali na sua morte e na sua ressurreição, e o texto é claro e enfático, para que a gente já falamos tanto sobre essa regeneração, para não ficar tão repetitivo os tópicos. Diz, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Isso indica o quê? Onde opera o espírito, ocorre uma transformação espiritual. Vejamos que, pastor Fábio, o homem religioso, ele não conhece esse processo. Vemos aqui no decorrer do texto de João que tinha um homem muito religioso, um homem ele moralmente correto, mas ele não entendia e não compreendia esse termo do novo nascimento, como é um ato sobrenatural onde o homem ele passa agora a ser regenerado. Agora ele vai agora ter o quê? O fruto do espírito, agora vai praticar alegria, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade e o principal, a fidelidade em Jesus Cristo. É isso, meus irmãos, fechando esse tópico 1 da nossa lição, a regeneração é uma obra trinitária, decretada pelo Pai, realizada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo.
Agora vamos ao tópico 2 da nossa lição, que fala sobre a natureza espiritual da regeneração. A regeneração, irmãos, o novo nascimento, como diz aqui o tópico 2.1, é uma transformação interior, é um milagre que Deus faz na vida do pecador. Nicodemos, ele não compreendeu, ele não entendeu quando Jesus disse que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E em João 3:4, Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Ele estava pensando e entendendo que Jesus estava se referindo a um nascimento físico. A pergunta de Nicodemos reflete a visão limitada que ele tinha, né? Uma visão muito no plano natural, refletindo aquilo que Paulo disse em 1 Coríntios 2:14, que o homem natural não compreende as coisas espirituais. Então, Nicodemos, apesar de ser um príncipe dos judeus, de ser um homem muito religioso, esse fato evidencia que a mente religiosa, espiritualmente morta e presa à lógica humana, é incapaz de entender que a justiça de Deus não advém das obras. O homem religioso sempre vai procurar a salvação baseada em méritos humanos, mas a lógica do evangelho é totalmente diferente. É como Paulo disse: isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque é pela graça que vocês são salvos mediante a fé. No entanto, Nicodemos, como todas as pessoas que têm uma mente religiosa formada e formatada, baseada numa salvação que está firmada em méritos humanos, então ele não entende. Então, Nicodemos estava apegado à ideia de mérito para entrar no reino de Deus, mas Jesus falou de algo totalmente novo e revolucionário, que é o novo nascimento. Professor Joseone, no tópico 2.2, né, diz que esta ação, esse milagre do novo nascimento é uma obra soberana do Espírito. Isso, pastor Fábio. Sabemos que a regeneração, pastor Fábio, ela não é uma mudança superficial ou comportamental, mas é uma transformação, né, a qual passa do radical ao âmago do ser humano. Ou seja, o Espírito Santo, ele opera no interior, diretamente no coração, com a própria essência que somos nós, a pessoa. O homem regenerado, ele agora passa a ter a mente de Cristo, a qual, olha só, pastor, como é interessante, o qual para ele, antigamente, essas verdades espirituais parecia loucura. Aí Deus vem e transforma os seus pensamentos que são renovados. Trazendo para uma etimologia mais humana para a gente aqui, os afetos, eles são redirecionados, ou seja, o que antes amava o pecado, agora passa a abominar. Antes desprezava a santidade, agora deseja a santidade. É tanto que diz que, Paulo diz em Romanos 5:5, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Agora ele tem agora um novo pensamento, uma nova transformação de mente, a qual Paulo também em Romanos 12:2 diz: transformá-los pelo vosso entendimento. Então, tudo isso, pastor Fábio, se não for de Deus, nós não conseguimos fazer por nossos méritos, como assim pensava Nicodemos, que era necessário ter alguma coisa humana aqui de valor para ganhar o reino de Deus, né? Isso mesmo, irmãos. Jesus falou em João capítulo 3, versículo 8: o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então, no novo nascimento, é uma obra soberana do Espírito Santo, nascido do Espírito. E, como consequência disso, como diz o tópico 2.3, a pessoa passa a ter uma nova vida, uma nova conduta, né? Porque agora ele foi nascido do Espírito, ele nasceu, ele ressuscitou espiritualmente. E porque o que é nascido da carne
permanece dominado pela natureza pecaminosa. Romanos capítulo 8, versículo 5 diz que os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. O homem é pecador, todo ser humano é pecador, todo ser humano é descendente de Adão, ele é pecador por natureza e ele vive uma vida dominada pela sua natureza carnal e pecaminosa. O homem natural é assim. Mas quando este homem natural, quando essa pessoa se converte a Cristo e nasce de novo, é regenerado pelo Espírito Santo, agora vai ter uma vida diferente, porque os que ele vai agora viver segundo o Espírito e se inclinando para as coisas do Espírito. Então, ao nascer do Espírito, o crente passa a viver sob uma nova condição espiritual, tornando-se um novo homem com uma nova mentalidade. Portanto, meus irmãos, fechando aí esse tópico 2, a regeneração é uma transformação interior operada pelo Espírito Santo, purificando e renovando o pecador para viver em novidade de vida. Observe que a regeneração que o Espírito Santo opera na vida do pecador não é um processo longo, progressivo e contínuo. Não. É um ato imediato, instantâneo do Espírito Santo, mas é uma transformação radical, uma ressurreição espiritual que vai permitir, né, que o homem agora ingresse no processo de santificação progressiva que nós vamos falar daqui a pouco. Professor Joseone, o tópico 3 da nossa lição fala sobre sinais do novo nascimento em Cristo. E aqui o nosso comentarista propõe no tópico 3.1 toda uma explicação sobre a justificação pela fé, que foi a principal doutrina defendida pelos reformadores durante a Reforma Protestante. Isso, pastor Fábio. Mas a fundamentação paulina, pastor Fábio, vai do capítulo 3 de Romanos até o capítulo 5, mas também entra no 7, no 8, sendo justificados por sua graça. Romanos 3 e 24. O mais interessante, pastor, é que tudo isso é um processo. Eu aceito a Jesus, esse ato que veio para mim, eu passo pela convenção, eu passo pela regeneração, agora pela justificação, vamos entrar na santificação para ganharmos a glorificação. Então veja esse processo que é um ato, como o senhor falou. Esse termo justificação que o autor traz aqui, no grego é dikaiô. O que é dikaiô? É declarar justo, é uma absolvição judicialmente, é pronunciar uma sentença favorável. Antes estávamos mortos em nossos delitos e pecados, agora certo, nós somos declarados justos. Não torna o homem justo. Esse é um processo interno, ele foi nos declarado justo. Aqui é um ato forense, porque o substantivo está relacionado com justiça e com justificação. Então, a justificação é o ato legal de Deus pelo qual ele declara o pecador tornar justo com base na obra de quê? Do sacrifício expiatório de Cristo. E, pastor Fábio, como a gente sabe que esse ato de justificação para o direito é, é algo judicial. Então, não significa ali que o homem agora passou a ser reto, passou a ser santo. Não. De jeito nenhum. Aqui é anunciado um veredito favorável. Agora, aquilo que você era, você agora tem uma nova conduta. Você agora é declarado justo. Então, o ato de justificar, pastor Fábio, é um contraste com o ato de condenar. Então, em uma sentença judicial, você é condenado e você é absolvido. E lá em Deuteronômio capítulo 5, nós vemos essa sentença. Assim, condenar alguém é parte do ímpio. Agora, justificar é tornar alguém justo. E o mais interessante, quando eu sou regenerado, pastor Fábio, este processo ele entra na operação declarada nas Escrituras, como a gente vimos, que é um ato plenamente constituído. Quando a gente lê Romanos 5,19, ele diz, porque como pela desobediência de um homem, muitos se tornaram pecadores, condenados, assim também por meio da obediência de um só homem, muitos se tornaram justos. Então, tivemos em um tribunal é, é,
explicitamente falando, e nós lá fomos declarados justos. A sentença já havia sido paga por alguém, e esse alguém chama-se Jesus Cristo. É verdade, meus irmãos. Apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, nos três primeiros capítulos, né, de Romanos, capítulo um, capítulo 2 e quase todo o capítulo 3, Paulo mostra claramente que todos os gentios são pecadores, todos os judeus são pecadores, toda a humanidade é pecadora, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e que do céu se manifesta a ira de Deus sobre todos os filhos dos homens, sobre todos os pecadores. E todo mundo merece a condenação eterna. Porém, meus irmãos, a obra de Jesus na cruz do Calvário trouxe justificação para todo aquele que crê. Justificação para todos aqueles que se convertem a Cristo. Então, essa palavra justificação, como o professor Joseone enfatizou, é um termo forense, é um termo judicial, é uma declaração de absolvição da culpa. Não é que Deus está dizendo que o pecador nunca pecou. Não é que Deus está dizendo que o pecador é justo por si mesmo. Não. E quando Deus bate o martelo ali na justificação, está dizendo que, embora você, pecador, seja culpado e mereça a condenação eterna, no entanto, você não vai pagar por essa pena, porque alguém já pagou por você. Então, Paulo, depois de mostrar toda a pecaminosidade da raça humana, ele diz em Romanos 3:21 em diante: Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Versículo 28, de Romanos 3:28, Paulo diz: Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E, uma vez sendo justificados pela fé, como Paulo falou em Romanos 1:5, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando o pecador é justificado pela fé, agora ele não deve mais nada à justiça de Deus, porque Jesus pagou por ele. Ele foi justificado pela fé em Cristo. Então, meus irmãos, só há justificação mediante a fé e jamais pelas obras. Professor Joseone, então, quando a pessoa se converte a Cristo, ela é justificada, ela é adotada na família de Deus, ela é regenerada, ela é enxertada no corpo de Cristo, mas também essa regeneração ela vai também possibilitar ao ser humano, agora crente, ao novo convertido de agora em diante, a viver uma vida de santificação, não é isso? Isso mesmo, pastor Fábio. A Bíblia deixa clara em João 1:12, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em Gálatas 3:26 ele diz: Todos somos filhos de Deus pela fé em Cristo. E esse aspecto inicial progressivo, então, a regeneração, eu uso o termo bastante prático. A regeneração, ela inaugura a santificação. Por quê? Porque agora eu vou ser separado, eu vou ser consagrado, eu vou ter um processo ali agora de me tornar santo. Aí entra a santificação posicional. Foste santificados, isto é, um ato consumado por Deus. Também há santificação progressiva. 2 Coríntios 3:18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos por espelho a glória do Senhor. Somos transformados, ó, de glória em glória, em sua própria imagem pelo Senhor no Espírito Santo. Mais interessante, pastor Fábio, que essa forma essencial de transformação contínua temos que deixar parecido com a mente de Cristo. Como o Senhor já deixou claro no início, é a palavra chamada metamorfose, ou seja, de glória em glória. Então, eu tenho que parecer filho de Deus.
E a santificação, ela é uma obra pelo qual o Espírito Santo, ele nos torna a imagem do Filho. É, Paulo escrevendo em Efésios, capítulo 1, verso 3, ele diz: Tendo ouvido e tendo crido, foste selados pelo Espírito Santo. Lá em Atos, capítulo 3, versículo 38, é, esse ato só é através do Espírito Santo de Deus. Quando o Pedro diz: Arrependei-vos e recebereis cada um o Espírito Santo de Deus. Então, se eu sei dessa condição, eu sou agora uma nova criatura, eu tenho agora a regeneração e a justificação. Agora, o passo é eu ser separado. É eu ter uma santificação progressiva e uma santificação posicional, a qual isso vai nos levar também a que essa nova criatura que eu sou, ela seja, é, possa agora a produzir frutos para Deus. Se eu fui enxertado na figueira, agora eu tenho que produzir frutos. E quais são esses frutos agora? Eu roubava, não roubo mais. Eu mentia, eu não minto mais. Eu defraudava, agora eu não defraudo mais. Se eu fui em um tribunal e ele me deu o direito de tornar justo, então essas coisas eu não posso fazer mais para não ser condenado novamente. É qual Jesus disse, é qual a lama, ela volta ao lamaçal. Se eu fui tornado justo, eu não posso voltar, não posso regredir nesse processo espiritual. É verdade. Meus irmãos, já estamos partindo para o final da nossa lição, mas é muito importante nós enfatizarmos, porque essa questão da santificação, das consequências da regeneração, porque muita gente confunde regeneração com santificação. São coisas diferentes. A santificação, ela só ocorre porque ocorreu a regeneração. A regeneração, ou esse novo nascimento, esse milagre, né, de ressurreição espiritual, ele é uma condição indispensável para o crente entrar nesse processo de santificação. Então, a santificação ela deve ser entendida sob três aspectos. Né? Primeiro, no aspecto posicional. O que é a santificação posicional? É aquela que todos os crentes possuem em Cristo. Essa santificação posicional ocorreu de maneira instantânea e completa logo após a conversão. A santificação posicional não é um processo, mas é um ato de Deus, não do pecador, mas de Deus, por meio do qual uma pessoa é declarada santa. Por isso que Paulo chama lá, por exemplo, os irmãos de Corinto, chama todos eles de santos. Então, a santificação posicional é um ato exclusivo de Deus de declarar aquela pessoa que acabou de se converter a Cristo, aí Deus declara ela santa, é a santificação posicional. Essa santificação posicional, ela introduz o crente em um processo contínuo, em um processo contínuo que leva o crente a uma conformação cada vez maior com Jesus Cristo. O professor Joseone acabou de ler 2 Coríntios 3:18, onde a Bíblia mostra claramente, né, que segundo a sua imagem, ou seja, segundo a imagem do Senhor, estamos sendo transformados com uma glória cada vez maior. Então, a santificação progressiva, ou também chamada de santificação experiencial, já é um processo. É o processo de aperfeiçoar um santo e não de tornar alguém santo. Observe que na santificação posicional, que é instantânea, que é um ato de Deus que ocorre imediatamente após a conversão, Deus declara a pessoa santa. Agora, ela ingressa no processo de santificação progressiva. Então, essa santificação progressiva já é um ato cooperativo entre Deus e o crente. O Espírito Santo vai trabalhar continuamente na nossa vida e, da nossa parte, tem a responsabilidade de andar no Espírito, viver no Espírito, ser guiado no Espírito. Por isso que a Bíblia cobra muito do crente a questão da santificação e diz: sede santos, porque eu sou santo. Então, isso é um processo de aperfeiçoar aquele crente que foi declarado santo
posicionalmente. E existe a santificação final, que é a glorificação ou conformidade completa com Cristo por ocasião da vinda de Jesus e na revelação da sua glória. Professor Joseone, para encerrar a nossa lição, é importante também nós dizermos que essa santificação, essa regeneração, perdão, ela é evidenciada pela produção do fruto do Espírito, né? Então, essa regeneração, né, que dá início ao processo de santificação progressiva, e aí vão aparecendo os frutos. Afinal de contas, Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Verdade, pastor Fábio. E como você já falou, é enxertado na figueira. Então, agora a totalmente mudança de pensamento, mudança de hábito, e esses frutos ele tem que ser produzido. O amor, ao qual ele cita no primeiro texto, lá em Gálatas 5:22, não é um mero sentimentalismo, mas é aquele amor sacrificial, a qual que busca a mesma conduta do outro em si mesmo. É tanto que 1 João 4,19 diz: Nós o amamos porque ele nos amou primeiro, então é essa a condição do amor. O gozo é uma alegria profunda, duradoura. A paz é uma tranquilidade exterior, não é ausência de guerra. É aquela que é duradoura, que não depende das circunstâncias internas. O mundo pode desabar, mas eu prossigo para o alvo porque eu sigo a Cristo, né? Temos que ter uma longanimidade, e isso são os frutos dando fruto, né? Paciência Isso. com pessoas e em outras situações, refletindo ali como Deus agiria em nosso lugar. Temos a bondade, a benignidade, que é a disposição interior de tratar o próximo com doçura, ser cortês. Temos a bondade, são obras aí que ajudam o próximo, independente de ser visto ou não. Isso é a bondade. Temos a fé, que é a lealdade de Deus, que com a confiabilidade nas relações humanas e tanto em Deus. Temos a mansidão, que é uma humildade genuína, não é aquela que é de forma disfarçada, mas é aquela que é totalmente a ausência de arrogância, que é uma força controladora que é dada pela ação do Espírito Santo. Se eu não conseguir produzir esses frutos, infelizmente, eu não sou um homem regenerado, a qual é um ato divino, como a gente já deixou claro, e tanto ele operou no passado, como ele opera hoje com o mesmo poder. Ele convence, ilumina o homem, o pecador, movendo ali ao arrependimento e produzindo frutos. É verdade, meus irmãos. Então, partindo para o fechamento da nossa lição de hoje, como eu vou saber se alguém foi regenerado? Como eu posso saber se alguém nasceu de novo? Nós vamos saber por meio da observância, da observação do fruto nessa pessoa, né? Então, Jesus diz: pelos frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, versículo 16 a 18. Jesus disse: a árvore boa produz bons frutos e a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus e nem pode a árvore má produzir frutos bons. Então nós vamos observar isso. Então, um importante efeito visível da regeneração é a produção das 9 virtudes do fruto do Espírito, conforme Gálatas 5:22 a 23, né? Então, essa produção do fruto do Espírito vai revelar que a pessoa tem um caráter regenerado, né? Ela nasceu de novo e vai se cumprir na vida dessa pessoa o que Jesus falou em Mateus 5:16. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que estás no céu. Portanto, meus irmãos, os sinais do novo nascimento incluem a justificação pela fé, a vida de santificação e a manifestação contínua do fruto do Espírito. Professor Joseone, muito obrigado pela sua companhia, né, pela sua participação em mais um episódio do EBD em Síntese Podcast. Amém, pastor Fábio. Obrigado. Até os próximos programas, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Em breve estaremos de volta para estudarmos juntos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Lembre-se que este podcast
e nenhum outro substitui a aula presencial da qual participamos lá na nossa classe da Escola Bíblica Dominical, na nossa congregação. Deus abençoe você e sua família. Muito obrigado pela sua audiência. A paz do Senhor e até o próximo episódio, se Deus quiser. Amém.